boa tarde, boa noite, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui como que vai fixar aqui, eu não sei exatamente, mas eu acho que é isso. Bom, hoje eu me propus vir aqui conversar com muitas pessoas que escolheram um tema, né, para eu falar hoje sobre a gestação, né? Sobre como se preparar para ter uma boa gestação. Então a ideia é começar desde lá do começo, né? Então vou esperar chegar mais gente aqui para a gente começar a falar sobre isso. E aceito suas perguntas também. Quem já está aqui ao vivo, online comigo, pode mandar suas perguntinhas também, tá? Então acho que vai ser bem interessante isso, né? Então, é, a gente tem, né, assim, muitos conceitos, né, de parto no Brasil, né, e às vezes bem atravessados, bem esquisitos, né? Então a gente precisa mudar um pouco essa maneira de pensar, né, um pouco errada, né, é, de como a gente se prepara, né? Então, na verdade, a preparação é a vida, né? Na verdade, é uma preparação que não precisaria existir, que a mulher já nasce preparada para isso, né? A cultura que de repente meio que expolia a mulher desse lugar, né? De achar que ela não é competente, de que tudo pode acontecer de errado, né? Então, assim, eu acho que a cultura, a sociedade, as pessoas têm muitas informações muito erradas, na verdade, né? Sobre a gravidez, sobre o parto. E a mulher fica meio, né, refém disso tudo, desse tipo de pensamento, desses pensamentos assim bem problemáticos, né? E acaba achando que a gravidez é um problema, que a gravidez pode ser complicada, que tudo pode ser complicado. E na verdade a gente precisa entender, né, que vale a pena a gente conhecer, ter conhecimento. Então eu queria lembrar todas, né, todas as mulheres e homens e pessoas e famílias que acho que a gente precisa mudar essa cultura, né? E entender que toda mulher tem o corpo preparado para uma gestação e para um parto, né? Só que mais importante do que tudo isso é a gente entender que a gravidez pode ser uma gravidez planejada, como pode ser uma gravidez surpresa, né? Tudo pode acontecer, né? Mas eu queria começar um pouquinho lá sobre a pré-concepção, né? Nessa pré-concepção, quando a mulher está planejando, o casal está planejando ter um filho, automaticamente ela já está se preparando mentalmente sobre isso. Mas essa preparação podia ser muito melhor, né? Se ela conseguir escutar o corpo dela mesmo, escutar assim todas as os questionamentos que ela mesma tem, né? E correr atrás disso, né? Eu acho que é muito importante ela se autoconhecer. Esse autoconhecimento vem através tanto dessa parte, né, de introspecção, como da parte também de informação, na parte informativa, né? Então, assim, começando lá na pré-concepção, ela se preparar para isso, né? Ou se foi uma gravidez surpresa, tem tempo sempre, mesmo que ela já esteja com gravidez avançada, sempre tem tempo dela se preparar, não vai ser por conta disso assim, não, eu podia ter me preparado desde o início da gravidez. Às vezes as pessoas ligam para mim e falam isso, né? Ainda dá tempo de eu fazer? Eu tô com 20 semanas, ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa? Gente, dá muito tempo, né? Claro que quanto mais cedo a pessoa começa, quando, sabe, assim, começa desde lá do princípiozinho, vai ser muito melhor, né? Você vai ter muito mais tempo para digerir, para decifrar as coisas, para entender, para conhecer, para ler, para pesquisar,
para poder assistir palestras, vídeos. Eu acho que a primeira coisa da preparação para a gestação, uma boa gestação e para um parto muito bom é exatamente a informação, né? Então, eu acho que a gente tem muita informação errada, como eu falei no começo, né? Assim, tem muitos mitos, né? E por conta disso tem muitos medos, né? A gente até tem uma palestra do Instituto Aurora que sempre teve esse título, né? De partos, mitos e medos, né? Exatamente para esclarecer tudo isso. Em breve a gente deve ter essa palestra de novo, né? E fiquem ligadas porque vocês vão ligadas e ligados porque vocês vão gostar. A palestra é sempre muito boa, porque esclarece muita coisa. Então é importante a gente tirar essa coisa dos mitos, né? Muita informação errada, muita coisa assim, como se o corpo da mulher fosse incapaz de ter uma gravidez saudável, né? E eu acho que a gravidez saudável, ela passa por todo esse aspecto que a gente tem de melhor, né? De se preparar para isso, né? De ter uma saúde legal, sabe? Então, quando você acha, ah, não, eu estou em condições de ter um filho, então se prepara, faz uma alimentação saudável, uma alimentação boa, procura ter um trabalho legal, assim, corporal, né? Não ser, assim, sedentária, né? Então, fazer alguma coisa para o teu corpo se mexer, né? Então, assim, vai que seja dança, ginástica, caminhada, o que você gostar de fazer, yoga, todas as coisas, né? Você pode fazer para o corpo ficar mais ativo, mais preparado. E aí, a gravidez chegando, geralmente costuma ter muito mais, melhor receptividade pelo teu próprio corpo para uma adaptação desse momento. O primeiro momento, né? Às vezes é um pouco difícil, mesmo que você estava esperando, estava querendo engravidar até se adaptar com a verdade, né? A realidade, né? Puxa, eu estou grávida, né? Então, como é que é isso, né? E às vezes a pessoa tem aquele começo de gravidez um pouco cansativo, chato, né? Porque dá muito sono, dá enjoo, né? Cada uma tem uma reação e às vezes não tem nada, né? Tem gente que não tem nada, tem a bênção de não ter absolutamente nada, assim, de diferente, né? Mas tem muita gente que sofre muito no primeiro trimestre, né? Então fica sem vontade de fazer nada, sem de comer, sabe? Enjoa, vomita, incomoda, mas isso não é o normal, né? Isso assim, é o comum, mas não precisa ser assim, né? Pode acontecer, mas leva bem, porque isso faz parte da parte hormonal, o corpo se adaptando a esse momento e aí vai dar tudo certo. O importante é estar com o pensamento assim, positivo, sempre encarando, né, que a sua gravidez é saudável, que você está bem, que você está com saúde, que você está em paz. E tá, sabe, e que teu corpo está habilitado para essa função, né? Que é gestar, que é carregar um bebê no seu ventre e gerar esse bebê de uma forma muito saudável, muito feliz. Quando a pessoa está só pensando em problemas e achando, porque minha vizinha, porque minha prima, porque minha tia, que não sei quem, a minha amiga, todo mundo passou por dificuldades muito grandes, então provavelmente a gravidez é um problemão, é uma coisa muito séria, muito difícil. Ai, caramba! Aí é capaz de ser uma programação mental que você já está fazendo e aí vai ser complicado. Então é bem importante a gente focar, né? Então o foco é uma das coisas mais importantes dessa realidade nova que vai estar acontecendo no teu corpo. Então, primeiro entender que teu corpo funciona e funciona bem. Isso vale não só para a mulher que quer engravidar, mas para todas as coisas. Sempre as mulheres pensam, a gente, todo mundo, mulheres, homens, todo mundo, sempre acha que o corpo não funciona direito. E a gente tem uma máquina perfeita, né? De vez em quando dá um defeitinho aqui e ali, você conserta, você resolve. Com o quê? Com alimentação, com hábitos bons e saudáveis, né? E às vezes precisa de um profissional mais, né? Mais competente para poder ajudar a resolver a questão. Mas essa é uma coisa geralmente passageira, né? Então a gente precisa acreditar no corpo, né? Acreditar que o nosso corpo funciona bem e que a gente
tá pronta, né? Então, assim, essa é a principal coisa. Acreditar que você está pronta e que está dando tudo certo. E que, sabe, as coisas que você vai ouvir, porque tem isso também, né? Aí todo mundo que vai sabendo que você está grávida começa a te alertar. Olha, cuidado com isso. Olha, cuidado que tem aquilo. Cuidado que vai acontecer isso com você. Então, fica alerta. Então, assim, os alertas geralmente são muito negativos, né? E acaba que, como você está no auge da sensibilidade, na gravidez, a mulher está no auge da sensibilidade, vem aquela enxurrada de coisas, de perguntas: será que vai acontecer isso comigo? Será que eu estou assim? Será que isso está normal? Será? Então você começa a se questionar de tudo, né? E aí, enfim. E aí, às vezes, a coisa desanda, né? Porque você começa a incorporar coisas que não são suas, né? São de outras pessoas. Então, calma lá, né? Assim, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Então, essa preparação começa por aí, filtrar. Fazer um filtro de todas as coisas que estão em volta, de todas as coisas que vêm para você e botar um foco no pensamento positivo, nas coisas boas e saudáveis. E se informar. Estudar mesmo, porque no momento que a gente está no Brasil ainda, a gente precisa ter a informação correta, participar de grupos, de rodas. A gente aqui no Instituto Aurora temos tudo isso, né? A gente tem roda, a gente tem as lives, tem os cursos, as palestras, tem tudo isso. E muita coisa gratuita, né? E que pode ter acessível para todo mundo, né? E claro que os cursos não, né? Mas assim, as lives, as rodas, geralmente são todas gratuitas e abertas, né? Então eu acho que participar disso tudo vai facilitar muito. E traga as pessoas da família junto, né? Eu sempre falo, gosto de falar muito isso, porque as pessoas que vão te dar esse apoio familiar, o apoio mais próximo, né, para você, que pode não ser só família, amigos, pessoas assim, que estão mais próximas de você, precisam entender desse assunto também. Porque é um mundo, é um universo a gestação. Muitas mulheres me falam isso, falam: eu não sabia nada sobre gestação. Quando eu fiquei grávida, eu fiquei assim, apavorada, porque era uma coisa muito diferente. E quando você passa para esse portal e entra nesse universo, descortina um mundo assim de informação, de coisas boas, de coisas saudáveis, de coisas que você pode vivenciar e que pode usufruir, porque é um momento de fertilidade, né? Você está no auge da criação, né? Está criando um ser humano dentro de você. Então aproveitar esse momento para criar coisas também, né? Para aprender. Então, assim, muitas mulheres falam assim: mas eu esqueço tudo agora, sabe? Eu não estou conseguindo focar no trabalho. Por quê? Porque o foco está no teu corpo, está na gestação, né? Então, é um pouco uma mudança, né, de rumo, que é legal também. É aproveitar isso, aproveitar esse momento para aprender muita coisa, né? Então, sabe, assim, essa preparação que você precisa fazer é uma preparação, principalmente dessa parte informativa. E no momento que você se sentir mais tranquila e disposta, aí é procurar também, claro, fazer o pré-natal é indispensável, né? Indispensável. Fazer um pré-natal, procurar uma equipe boa, né? Se você está com uma equipe assim, que, sabe, leva a gravidez como um problema, desconfie, sabe? Então, quando quiser fazer muito questionamento, não sei, isso, vamos falar de parto só lá mais para frente, porque agora não é hora e tal, desconfie, porque não é o momento de falar de parto é a vida toda, de falar de gravidez é a vida toda. Todo mundo devia conhecer tudo sobre gravidez de uma forma saudável e boa, né? Então, eu acho que conversar, né, tudo isso, levar esses questionamentos, essas questões a fundo mesmo, né? Para você, para o companheiro ou companheira, para as pessoas em volta, para os familiares, para poderem te apoiar de uma forma saudável e boa, né? Isso é fundamental. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito a mulher a se sentir mais tranquila, né? Se sentir mais confortável nesse momento, se sentir melhor acolhida, né? Então esse acolhimento é fundamental. E eu acho que muito importante assim, esse acolhimento ser em grupos de gestantes, né? Porque você vai ter outras mulheres
que estão passando pela mesma experiência que você. Você pode influenciá-las, inclusive, de uma forma positiva também, né? Então, não só para receber esse apoio, mas para dar apoio também. Então, se apoiem mutuamente, né? Então, grupos de gestantes é muito legal, né? De casais grávidos é muito legal, né? Porque é importante que o pai, o companheiro ou companheira esteja presente, esteja junto, participando e ativo também em todas essas conversas, né? Então, antes de pensar no preparo físico, eu sempre penso que eu acho que esse acolhimento da própria mulher com ela mesma, né? De se acolher, saber que a gravidez é uma coisa natural da vida e que ela está pronta, entender que seu próprio corpo está preparado para isso, é muito importante. E vale a pena também, né? Entender que a gente, nesse momento, né, vai precisar também se mexer, né? Porque se o bebê está crescendo por dentro e está empurrando lá dentro da barriga, criando espaços para ele, você tem que criar espaços aqui fora, né? Então você cria espaços, né? Você também se alonga. Então procure um trabalho corporal muito bom, apropriado para gestantes, né? Simplesmente às vezes caminhar já é o suficiente, né? Mas pode não ser também, pode ter outras necessidades, né? De fazer um bom relaxamento, de fazer um bom alongamento. Então você procura, né? Seja lá o que for que você escolher, natação, pilates, ginástica personalizada, mas uma coisa própria para gestante, o yoga. Então, um trabalho que vai mexer com você de uma forma personalizada. Eu trabalho muito personalizadamente, então, mesmo quando a aula é em grupo, cada pessoa tem um trabalho muito personalizado e isso é muito importante, porque esse olhar vai ser para você, do que você está precisando, né? Então, eu acho que muitos profissionais que trabalham dessa forma, eu acho que vão poder te ajudar aí muito, né? Então, seja te orientando na respiração, às vezes são coisas tão básicas, né? Tão básicas, mas tão importantes, né? Na verdade, as coisas mais simples e mais básicas são as mais importantes, né? A gente às vezes quer sofisticar a coisa e às vezes complica, porque fica difícil às vezes de fazer uma coisa mais sofisticada. Faça o que é mais simples, né? Então, por isso que eu estou falando, respiração, alongamentos, e caminhadas e algum tipo de exercício que não te deixe assim muito sedentária é muito importante. A postura, a postura que você assume com o seu próprio corpo, né? Então isso é muito, muito, muito fundamental mesmo, né? Senão depois a gente tem que corrigir isso com outros trabalhos, né? Com outros procedimentos. Então é legal que você assuma essa postura. A postura nunca é só física. A postura é uma postura mental também. É uma postura energética. E é por onde a energia flui. Então, a sua coluna, às vezes, está sofrendo por conta de posturas erradas, né? De gente fica muito largada e tal. Então, é um momento que é importante olhar para o seu corpo, ver o que você precisa e você refazer tudo, né? Refazer toda a programação, né? Então, assim, que pode ser alimentação também, né? É um conjunto de coisas, né? Não é uma coisa única, né? Então, essa preparação também passa pela alimentação. Quantas e quantas mulheres que passaram aqui pelo meu trabalho, que começaram a fazer yoga na gestação e que depois mudaram totalmente de vida. Mudaram totalmente assim o olhar dela para o mundo, né? Mudou até de profissão, né? Então assim aconteceu muito isso, né? Acontece muito isso. Então eu acho que é um momento muito rico e que você precisa aprofundar e precisa entender. Quando você está com uma alimentação errada também não vai ser saudável. Às vezes assim os problemas que você possa estar tendo, né, durante a gestação pode ser uma coisa muito relacionada com isso também, com uma alimentação, né, gordurosa, com uma alimentação com excesso de doce, de açúcar, ou excesso de sal, ou com excesso de fast food, né? Então, assim,
procurar, né, uma alimentação orgânica, natural, saudável, o melhor que você conseguir. E uma alimentação mais diversificada, né? Então, assim, sair daquela coisa assim muito é, rasteira, assim, de ficar só, não, comendo 2 ou 3 coisas todo dia, a mesma coisa, né? E muita massa, e procurar mudar isso, né? Ir para uma alimentação bem mais saudável. A gente tem milhares de legumes, verduras, frutas, folhas, alimentos que são muito bons e saudáveis, castanhas, sementes, enfim. Tem tanta coisa, né, que a gente pode diversificar e que ajuda bastante. Então, primeiro ponto, né, como eu tinha falado, é a informação. Segundo ponto é cuidar do seu corpo, né? Cuidar do seu corpo através da alimentação, através do pré-natal, um bom acompanhamento, uma boa equipe, né? Eleger uma boa equipe é difícil, né? Porque às vezes, assim, uma boa equipe às vezes sai caro, né? Mas é um investimento, né, gente? Então, assim, às vezes a gente tem um bom dinheirinho guardado lá para fazer uma viagem, mas que viagem melhor que essa do que a gravidez, né? Então, assim, pega dinheiro que está guardado para a viagem e investe na gravidez. Porque a gravidez é a melhor viagem, porque está trazendo um bebê saudável para você. Então, assim, ter uma boa equipe é legal. Agora, quando não tem nenhuma condição de fazer um trabalho assim, você pode procurar um trabalho no SUS, que tem muitos trabalhos no SUS que são muito bons. E você pode ter esse trabalho também de acompanhamento, você pode ter lugares que oferecem, né, essas rodas, que oferecem palestras, sobre tudo, né, sobre a gravidez, sobre o parto, sobre a amamentação, sobre tudo. E você tem condições de não gastar grandes coisas, ou às vezes só gasta o deslocamento, né, o valor do deslocamento para você ir no SUS. E, e acredite, tem muitas coisas, às vezes é muito melhor. Eu já tive muitas gestantes, né, que tinham 2 planos de saúde até e foram para o SUS, porque dos planos de saúde não tinha ninguém que pudesse oferecer o que ela queria. O que ela queria? O que ela queria era ter uma assistência saudável e boa e não aquelas consultas de 5 minutos e rápidas e de repente levando ela para uma medicalização da gestação e do próprio parto, né? E levando ela a pensar que o corpo dela não funciona. E sempre, quando alguém quiser desconstruir isso em você, não acredite, gente. Procure uma segunda opinião, procure outros lugares, vá para essas rodas, tem muita roda de doula, tem muita roda no Brasil inteiro agora, né? A gente tem isso. E se não tiver, gente, crie, tá? Eu sou a única gestante na minha cidade e não tem ninguém fazendo nada desse tipo. Chame as pessoas, então. Vamos, ó, toda grávida que você encontrar, fala assim, ó, dá o teu telefone, fala assim, ó, vamos nos reunir dia tal, aqui no meio da praça e tal. E começa a chamar as pessoas. E aí você começa um trabalho. E você começa a discutir, tá, eu vi a live de uma pessoa, eu vi um livro, eu vi um filme. Então tem tantos meios agora, a gente tem muito meio de comunicação e não dá para dizer que não tem. E aí você só falta trocar de repente. E aí você juntando 2, 3 grávidas, daqui a pouco tem 5, 6, 7. E aí você começou já um trabalho na tua cidade, que pode ser que não tinha nada. E o movimento é por aí. O movimento vai crescendo. Todo lugar pode ter uma gestante que está precisando dessa ajuda, desse contato, de estar nesse momento em contato com outras gestantes. Porque você precisa, às vezes, desse acolhimento, de você acolher outras e de ser acolhido também. Então, o primeiro passo para se preparar bem é por aí, né? Então, aí depois que você vai preparar a parte mais física mesmo, né? Então, tem muitos trabalhos muito bons, né? De preparar a gestação em todos os trimestres, desde o comecinho, né? E aí você precisa, né, de repente, estar num lugar apropriado, que faça esse trabalho e aí o teu corpo vai funcionar bem, né? E apostando todas as fichas que o teu corpo funciona. E funciona, né? Precisa acreditar e precisa estar presente
nesse momento. E uma boa gestação, obviamente, vai trazer um bom parto. Claro que tem problemas, pode ter, mas mais de 90, assim, entre 85% e 90% das mulheres tem o corpo totalmente habilitado, preparado para ter uma boa gestação e um bom parto. E aquelas que precisam de ter alguma intervenção, alguma necessidade de corrigir isso, vão ser poucas. Na verdade, vão ser poucas mesmo. Assim, a gente tem, na verdade, só 10 a 15% de mulheres que precisam disso. A maioria está habilitada para isso. Então, eu acho que era isso que eu queria falar hoje, que queria trazer, né, essa conversa, mas eu queria saber se vocês têm perguntas para mim, né? Deixa eu ler aqui alguma coisa. Meu pré-natal está sendo todo pelo SUS. Quem está falando isso aqui? Acho que é Tati. Sou Tati. Acho que, bom, eu não deve ser o nome dela, deve ser Tatiana. Pré-natal está sendo pelo SUS, está sendo muito melhor do que os das minhas gestações anteriores pelo plano de saúde. Tá vendo? É isso. Esse depoimento é rico. É isso, gente. Assim, o SUS tem um trabalho maravilhoso, tem equipes maravilhosas e prontas e que investem no fisiológico, no que é melhor, né, para a saúde, né? Então, Tati, eu acho que você falou tudo, é isso mesmo. É Tati, né? Que bom. E, enfim, eu acho que a gente pode sempre assim estar junto com pessoas que fortaleçam a nossa força de vontade, que fortaleçam o nosso entendimento, o que é melhor para a gente, o que é melhor para o bebê, na verdade, né? Para você ter uma boa gestação, uma gestação saudável e que não tenha intercorrências, né? E se tiver intercorrências, gente, faz parte do processo também. Às vezes a gente tem coisas que a gente só vai saber, né, nesse momento, né, que tem alguma necessidade maior. Mas se você está cuidando, se você pretende engravidar ano que vem, por exemplo, já começa a se preparar agora, fazendo uma boa alimentação, melhorando tudo, procurando as rodas, mesmo sem estar grávida ainda, sabe? Mas eu vou para um lugar que de repente só tem grávida. Tudo bem. Eu acho que é super bom você estar se enturmando, né? E se informando e principalmente encarando a gravidez como uma coisa normal e fisiológica, faz parte da vida, né? A gente não vê os animais fazendo curso de gestante, né? Então, porque eles estão preparados também, né? Então, assim, mas eles não têm esse assédio, né, que a gente tem, né? Esse assédio que toda mulher tem quando fala que vai ter, né, que vai engravidar ou que já está grávida, é um assédio absurdo, né? Que você tem que realmente fugir disso, né? Ou fazer esse filtro, né? Esse filtro é fácil de fazer, né? Enfim, eu queria ouvir vocês, eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa, né? E vamos conversando aqui um pouquinho, né? Porque eu acho que a gente precisa mudar essa cultura. E eu acho que, assim, eu tô nessa, né, de mudar essa cultura já tem muito tempo. A Tati falou aqui de novo, né? Eu sou considerada uma gestante de alto risco por conta de uma isquemia em 2016, que não teve nenhuma relação com a gestação. Mas estou super bem, sem nenhuma intercorrência. É isso. É acreditar que vai dar certo e vai dar certo, mas tem que ter o acompanhamento, mais do que, né, no teu caso, principalmente, né, Tati? Você precisa ter um acompanhamento médico, né? Tem um pré-natal bem legal, né? Assim, então você está no SUS e tá bem, né? Como posso preparar meu corpo para engravidar? Bom, então, parece que a conexão aqui deu uma caída aqui, né? Então, preparar para uma boa, para o meu corpo para engravidar, né? Que perguntou aqui, né? Não sei o nome, duplex. Bom, o que acontece? Foi isso que eu já falei, né? Uma boa alimentação, começa por aí, a informação, né? E aí você vai engravidar de uma forma já bem mais saudável, né?
Então, estou super tranquila e certa do funcionamento, a Tati falando aqui, do funcionamento perfeito do meu corpo. Contratei uma doula e estou na luta pelo meu parto o mais humanizado possível. Tati, você é da onde, hein? Você é do Rio? Você é de que lugar do Brasil? Ou de fora do Brasil, pode ser também, né? É, a diabetes gestacional é um impedimento para o parto normal? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, se você tiver um bom acompanhamento, e no SUS é um lugar que faz um acompanhamento muito, muito bom também da diabetes gestacional, às vezes tem algumas ponderações, algumas coisas algumas correções que precisam ser feitas, mas que você vai conseguir ter o parto normal sim. Muito mais até aconselhável, né? Segundo alguns obstetras, é mais aconselhável às vezes ter um parto normal, né? Do que ter uma cesárea, né? Só precisa estar atenta, né? Estar sendo bem acompanhada para ver se tiver que fazer alguma intervenção, alguma indução porque às vezes tem, né, um limite, né, da gestação, não pode deixar passar de algumas semanas. Então aí é isso. A Tati falou que é do Rio, né? Tá firme no pré-natal. Isso, que legal. Muito bom, parabéns, viu? Que bom, você já está fazendo tudo certo e é por aí mesmo, né? A gente precisa disso, né? De estar tendo esse acompanhamento. Eu acho que dá segurança, dá tranquilidade e quando você você está bem tranquila, está emocionalmente acompanhada também e essa segurança traz saúde, né? Então a saúde não é só saúde física, é saúde mental, energética, emocional, tudo. Então eu acho que é um conjunto de coisas, né, que você vai lidar, né, nesse momento e inclusive vai passar essa tranquilidade para o próprio companheiro também, né? Porque às vezes assim a gente tem uma cultura de que o homem fica meio fora de tudo, né? E não deve. O homem tem que estar participando, estar junto e tudo, né? Então, e sabendo das coisas. E quando ele está participando e junto e sabendo de tudo, ele é muito mais companheiro, ele fica mais tranquilo e vai te apoiar mais ainda do que se ele ficar naquela tensão, né? Porque às vezes eu vejo, né, que às vezes o próprio marido ele está mais tenso do que a mulher, exatamente por falta de informação, porque ele está mais distante, né? A vida inteira sobre todas essas coisas do corpo da mulher, da maneira como o corpo funciona, né? E como a gravidez funciona e tal. Então, como é uma coisa diferente para ele, ele fica mais apreensivo. E para a gente já é mais tranquilo, né? Para a mulher, porque ela já está mais acostumada, já lê, já conversa com as amigas, já sabe o que aconteceu aqui e ali e tal. Agora, fujam principalmente dessas informações erradas, né? E quando tiverem, quando diagnosticarem alguma coisa muito esquisita para você, ouça a segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião, quantas opiniões precisar, mas assim, busque, corre atrás de você saber qual que é a verdadeira coisa que funciona para você, tá? Então não fique assim à mercê de ser de repente colocada para baixo, né? Como se a gravidez fosse uma doença. Não é isso não. Principalmente não é isso. Então aqui estou numa gestação, a Tati falando, né? Inesperada, mas muito bem recebida, porém solo. Acontece, né? Então que você seja muito feliz, né, com essa gestação, que dê tudo muito certo. Mas se você já está com uma doula, né, que você falou, e você já está fazendo um pré-natal no SUS, você não está sozinho, tá? Então vai dar tudo certo. Meus acompanhantes são minha mãe e meus filhos, tá vendo? Você não tá, né? E é bom, né, que teus filhos participem de tudo, né? É ótimo. Então é isso que é legal, assim. Então, quando as famílias eram grandes e todo mundo participava de tudo, acho que tinha muito menos medo, né? Porque as pessoas participavam de tudo, da gravidez, dos acontecimentos, até do parto mesmo, né? E sabiam o que era possível, o que não era possível e tudo, né? Então essa coisa do distanciamento e agora que a gente está, né, muito mais assim, sozinha, hein, né? As pessoas têm um filho, dois, três no máximo, né? Então já perde um pouco essa conexão, mas a gente pode ter a conexão com as amigas, com as pessoas que estão passando pela mesma experiência que você. Então nos grupos eu aconselho muito.
os grupos, as rodas, as palestras, as lives, enfim, os filmes, os livros, né? Então agora a gente tem muita informação e muita informação baseada em evidência científica, né? Busque sempre isso, né? Informação baseada em evidência científica, porque assim, de achismo a gente não precisa, né? Então assim, achismo já foi no passado, né? Tudo que era relacionado com a gestação e com o parto era baseado no achismo e era muita coisa errada, muita coisa que depois, assim, no momento que foram estudar, que foram pesquisar que vieram as evidências científicas, foi se notando que nada a ver, né? Muitas coisas que eram impostas para a mulher, só o fato de ser impostas, né, já era errado, né? Então teve essa correção de rumo, né? Então a gente já teve muito isso, né? Nesses estudos mais recentes, né? Então busque isso, busque ter informações corretas, baseadas em evidência científica, e leiam e conversem e vejam, né, muitas informações boas, né, e que a gente agora tem bastante. Não, não dá para ficar à mercê, não dá, né, dessas informações erradas e informações que possam corromper mesmo, né, teu pensamento, sabe? Você começar a ficar pensando que não dá certo e tal. Não, nem pense isso, pense sempre que dá certo. Coloque como foco, né? Isso, o meu corpo é saudável, meu corpo funciona bem. Sempre repita isso. Meu corpo sabe, né? O que é melhor para mim e para o meu bebê. E por aí, sabe? Afirmações positivas para você, para o seu bebê e até para as pessoas que estão em volta de você. Então, assim, faça com que as pessoas que estejam em volta de você procurem, né, também esse apoio, né? E vai ser muito, muito saudável, muito bom, né? Então, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, alguma declaração aqui, senão eu vou ficando por aqui, né? E amei estar aqui com vocês, que bom que vocês vieram, né? Que bom que vocês estavam aqui comigo e vamos nos ver outras vezes, tá? E é, coloque firmemente no teu pensamento que o corpo funciona bem, o corpo da mulher funciona bem. E a gente precisa disso, né? Aqui a Tati falando, mas digo que estou num processo de evolução do parto, uma cesárea péssima, desnecessária, um parto normal com VO, com violência obstétrica, infelizmente, né? Que pena, mas agora você pode se liberar disso, né? Vai transmutar tudo isso, né? E agora buscar por um parto respeitoso, é isso, né? É isso, a gente buscar que tenha, né, um parto muito bom. E boa hora para você, Tati, e para todas as grávidas que estiverem aqui comigo agora, nesse momento, e que pretendam engravidar também. Então, que seja sempre uma boa hora, tá? Então, muito obrigada por tudo. Um grande abraço para vocês, boa hora para todas.